Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas e convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Só de ouvir essa canção já dá vontade de ir para lá, né? Glória a Deus. Canção maravilhosa, a unção do Espírito Santo. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos de cantá-la. Bem, queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso culto e estamos caminhando para o final do Apocalipse. Estamos no capítulo 21, paramos no versículo 9. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Devemos, se assim Deus permitir, encerrar na quarta-feira que vem a nossa série Apocalipse Simplificado. Aí onde você está, separado, esse tempo para buscar ao Senhor, eu te convido agora para nos aquietarmos e reverentemente orarmos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por este dia, por tudo que nos deste nele. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esse tempo de louvor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós nos sentimos honrados por nos reunirmos aqui com os irmãos que estão conosco online para juntos, ó Deus, oferecer a Ti o sacrifício dos nossos lábios, sacrifícios de louvor, de adoração. E agora te pedimos, Deus, fale conosco através da Sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Apocalipse 21, versículo 9, diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Paramos aí no meio do versículo 11. Nós, conforme eu anunciei no grupo hoje, vamos falar sobre o conhecimento de que a igreja não vai morar no céu. Nosso tema é: você sabia que você não vai morar no céu? No primeiro momento isso nos assusta, né? Fala, eu sempre acreditei, eu sempre esperei. Mas nós vamos entender o que o texto vai nos dizer e seremos abençoados com essa palavra. Eu queria, inicialmente, lembrar os irmãos de Hebreus 11, versículo 1, 2 e 3. Hebreus 11, 1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que você espera não veio ainda, mas você está certo que virá. Certeza do que se espera. Convicção de fatos que não se veem. Você não viu, mas é fato. E fato é ato. Fato é feito. Fato não é teoria. Isso é fé. E pela fé, nós entendemos que, versículo 3, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e o visível veio a existir do invisível. Nós, quando estamos estudando a palavra, e principalmente o livro do Apocalipse, nós precisamos manter atentos para o exercício da nossa fé, daquilo que se espera, daquilo que você tem certeza, e aquilo que você crê, aquilo que você espera, lembrando da palavra de domingo: permanece a fé, a esperança e o amor. São quesitos de porte obrigatório para nós que estamos caminhando no tempo do fim. Então, por que nós estamos lembrando de Hebreus 11? Porque João está no céu. Ele está vendo a vida no seu estado eterno. Deus já havia dito em Apocalipse 21 e 5
que Ele faz novas todas as coisas. E como é que você vai descrever uma coisa que você está vendo, mas ela é nova? Nós precisamos da fé, da esperança. Nós conhecemos as coisas passadas, as coisas criadas, as novas não. E João está no céu, ele está vendo o novo céu, a nova terra. Deus disse que faz novas todas as coisas, e ele já está vendo a terra no seu estado original, a terra restaurada, a nova terra, o novo céu. E agora ele vai descrever para a gente o que ele está vendo. E é tudo muito distante das coisas passadas que nós conhecemos aqui. Então, para a gente exercitar a fé, vamos ter em mente as coisas passadas. Se eu recebesse uma visita, ou você recebesse uma visita de alguém que veio de um outro planeta, e ele não conhece nada que Deus criou aqui, se você mostrasse para ele a água, e ele tocasse na água, mergulhasse na água, e você dissesse para ele a água, ele saberia o que é água. Se ele sentisse o vento no seu rosto, e perguntasse o que é isso, você diria, isso é o vento. Você nunca vai vê-lo, vai sempre senti-lo, onde ele estiver. Ele saberia o que é o vento. Se você mostrasse para ele a terra e dissesse, olha isso aqui, o pó da terra é terra, chama terra, ele saberia o que é terra. Agora imagine se você tivesse que falar para alguém que não veio aqui, que nunca viu. Como é que você faria isso? João está num lugar que ele nunca foi. Ele está vendo coisa que ele nunca viu. E ele quer contar para nós. Então, imagine se eu e você fôssemos para um planeta e tivéssemos que explicar para a pessoa que aqui tem água. Como é que você definiria água? Como é que você definiria vento? Como você explicaria para ele a terra? Ele nunca viu nada disso. Como você explicaria para ele o ser humano? Como você diria para ele, olha, eu sou terra. Fui criado da terra, sou terra viva. São as coisas passadas. Olha a dificuldade que nós teríamos. Agora João está no céu. Ele está tendo visão de coisas novas, celestiais. E ele vai contar para nós. E não é para a gente perder o interesse, porque se está revelado é porque Jesus quer que a gente saiba. Alguém pode falar, não, a cidade santa, isso é gigantesco. Não, se Deus não quisesse que soubéssemos, Ele não revelaria. Ele deu medidas. Ele falou dos materiais, Ele falou de ruas, Ele falou de praça, Ele falou de rio. Nós sabemos o que é praça, nós sabemos o que é rua, sabemos o que é rio, sabemos o que é casa. Então é para nós usarmos a fé mesmo, a imaginação, a esperança e o amor. Nós temos que amar este lugar. Quem está me entendendo, diga amém. É grandioso porque Deus é grande. Então, queridos, por ignorar muitas vezes as revelações de Deus, é que muitas vezes cristãos têm comportamentos muito parecidos com pagãos. Quando ele pensa da morte e ir para o céu, ele fala, o que é o céu? Um lugar, eu quero um cantinho no céu. Um cantinho. Ou então o outro quer ser uma estrela, o outro vai ser uma flor, o outro quer ser um vaso. Sem graça isso. Quem queria ir para o céu e ficar num cantinho? Quem queria ser uma flor no jardim de Deus? Foi criada a imagem e a semelhança do Criador, com capacidade criativa, pensante, vivo, poderoso para adorar, e agora quer ser flor? No jardim? Tudo para correr do inferno? Quem está me entendendo? Diga amém. São pensamentos pagãos. A pessoa, ele pensa no céu, numa cadeira de balanço, ou fazendo crochê, ou dias longos, ou um cantinho, ou voando para lá e para cá, sem fazer nada. Aí o céu fica desinteressante. Mas não é esse o céu da Bíblia. Tudo aqui tem coerência, tem beleza, tem grandiosidade, tem profundidade.
E Jesus falou no comecinho do Apocalipse, revelação de Deus através do anjo que Jesus deixou para os seus servos. Então, Jesus quer que a gente saiba disso. Quanto tempo a gente não perdeu não se interessando por isso? Não esperando, não sonhando, não imaginando. Porque se Deus deu as medidas, é porque Ele quer que a gente tenha conhecimento disso. Amém? Bom, cidade. O assunto nosso aqui hoje é a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, a esposa. E a gente se perde com tantos termos e fala aí, mas quem que é a noiva? É a igreja ou é a cidade? Jesus vai casar com a cidade ou vai casar conosco? É isso que nós vamos ver agora. Então, primeiro vamos ver o nosso conceito de cidade. Cidade, nós sabemos o que é, um local de concentração populacional. Nós moramos em cidade. Mas nos relacionamos com pessoas. É bom a gente entender isso. Se você morar numa linda cidade e você não se relaciona com ninguém, aquela cidade não é legal para você. Porque a gente não se relaciona com rua, a gente não se relaciona com praça, com avenidas, a gente se relaciona com cidadãos, com pessoas. E pessoas, elas só funcionam, elas só têm sentido de vida em Deus. Nós fomos criados por Deus, em Deus e para Deus. Então a vida humana, ela funciona, ela está viva em Deus. Porque nós fomos criados por, para e nele. Então nele a vida do cidadão funciona. Por isso, o relacionamento da Cidade Santa será perfeito. Por quê? Porque os moradores são salvos e Deus e o Cordeiro habitarão. Imagine um local de salvos, onde Deus mora ali também, o seu trono, o Cordeiro de Deus mora ali também na Cidade Santa, e os salvos. Então a cidade ela será maravilhosa, não é só porque a rua é de ouro, não é só porque ela está cheia de pedras preciosas, não, é por causa da santidade, do ambiente, das pessoas que morarão lá, de Deus lá visível, seu trono, sua glória, seus anjos, sua interação com o mundo à sua volta. É isso que vai fazer a cidade mais gloriosa do que nós imaginamos ela quando ela é descrita. Pode observar que Israel tinha a sua Jerusalém, e quando Israel andou no deserto, o tabernáculo era a igreja que acompanhava. Ou seja, o povo de Deus sempre morou em volta da igreja. Israel é um pequeno país, tinha um grande templo. E quando esse povo andou pelo deserto, a igreja era móvel, eles carregavam a igreja nos ombros, montavam o tabernáculo e as 12 tribos acampavam em volta. Ou seja, não tem na cabeça deste povo eles escolherem um lugar para morar, para depois pensar em Deus. Não, eles cuidavam primeiro da parte de habitar com o Senhor, de estar com o Senhor, e aí onde eles estivessem, Deus está com ele, ali é um céu. No deserto, na montanha. Quem me entendeu, diga amém. Conceito abandonado por pessoas hoje, eles pensam às vezes no lugar dos seus olhos, do coração, depois que eles vão pensar em Deus. Mas no Antigo Testamento, eles estavam em volta do templo. Então, queridos, esse texto que nós lemos, quando ele fala, vem mostrar-te-ei a cidade santa, a noiva, a esposa, 4 vezes Jesus é chamado, a igreja é chamada de esposa, e aqui diz no versículo 9 que ela é a noiva, a esposa do Cordeiro, e mostrou a cidade santa. Então, enfim, é a união de Jesus com os remidos, é o casamento. A cidade, a igreja porque a igreja é os seus habitantes, é os habitantes da cidade. E na nossa cabeça, na nossa cultura, desde sempre, quando você casa, você vai morar junto na casa. Enfim, Jesus casou com a noiva e agora ele vai morar na cidade santa. E os habitantes da cidade santa é a noiva. Então a Nova Jerusalém
é a igreja é a Nova Jerusalém, e ambos é a esposa do Cordeiro. E eles habitarão para sempre. Enfim, agora casados, a partir de agora não tem mais gênero, não tem mais homem e mulher, não tem mais rico e pobre, não tem raça, não tem grande e pequeno. Agora é tudo novo, novo corpo, novo nome, nova vida, nova cidade, a Nova Jerusalém. Quem está me entendendo, diga amém. No Evangelho de João 14, de 1 a 3, versículo que nós sabemos de cor, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Senão eu não diria para vocês, vou preparar-vos lugar. Então o que é que tem na casa do pai? Moradas. Vou preparar-vos lugar. Quando Jesus diz crede em mim, os discípulos estavam tristes porque ele falou que ia morrer. Estava chegando o dia da sua morte. E quando Jesus falou da sua morte, eles ficaram tristes, porque ficaram tanto tempo esperando o Messias. Agora que o Messias veio, que eles sentiam alegria no ensinamento, unção, poder de Deus na vida de Jesus, e ele já fala que vai morrer. E aí Jesus fala desse tempo, da cidade, falou assim: olha, crede em Deus. Olha a fé, é o quesito obrigatório. Ele falou: eu vou, mas eu volto. E eu vou preparar lugar. E esse preparar lugar de Jesus, no versículo 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, veja que ele não diz assim, olha, vós estejais, ele não diz onde eu estarei, porque Jesus é Deus, ele está. Eu vou preparar o lugar, vou voltar para buscá-los, é quando a gente vai para o céu. Ir para o céu não é morar no céu. Morar é uma coisa, ir é outra. Então a igreja, conforme está no Apocalipse 4, no capítulo 5, ela vai para o céu, vai conhecer os lugares celestiais, mas ela não vai morar no céu, porque depois da Nova Jerusalém ela volta à terra, onde a igreja habitará para sempre. Então, nós vamos ver isso já. Então, queridos, veja que Jesus disse, não é para turbar o coração, você tem que crer em Deus. Tudo que existe aqui não foi Deus que criou? Nós não somos testemunhas do poder criador de Deus? Essa terra não é maravilhosa? A única coisa que não presta aqui é o pecado, a morte, a dor, a enfermidade, a lágrima. Mas a terra que Deus criou, ela é perfeita. Ela é maravilhosa. E Jesus disse, então, você precisa crer em Deus, porque eu vou, preparo o lugar, eu volto e eu vos receberei para mim mesmo. Onde eu estou, ele não diz estarei. Jesus estaria fora do tempo já. Onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. E Jesus vai estar no seu trono na Nova Jerusalém. Nós vamos ver isso já. Em Isaías 64:4 diz assim, olha, nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como o nosso que trabalha para os que nele esperam. Olha a esperança aí. Você tem esperança? Nunca se ouviu e nunca se viu um Deus como esse que trabalha para os que esperam por Ele. Deus não deixa quem está esperando por Ele na mão, Ele sabe quem está na esperança, na fé. E Ele trabalha por esses. Em 1 Coríntios 2:9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Falei as 3 coisas essenciais que permanecem agora, o amor, a fé e a esperança. Deus, através do Espírito Santo, está num relacionamento de preparação, e esse relacionamento de preparação tem a ver com os que creem, com os que esperam e com os que o amam. Trabalha. E o que ele está fazendo? O texto diz, não tem como imaginar. Mas se não tem como imaginar, por que Deus deu medidas então? Para a gente ter uma ideia. Paulo não falou, como na mensagem de domingo, que agora a gente vê em parte?
Não dá para ver agora como vai ser, porque é tudo novo, mas dá para a gente ter uma ideia. Então, quando mostrou a cidade santa para ele, falou, olha, a cidade santa que descia do céu, versículo 11 diz, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. É o semblante da cidade, da noiva. A cidade e os habitantes dela é uma coisa só. Morando com o Cordeiro, é o casamento, é a união com Cristo. Agora, quando fala de cidade, o que vem na sua mente? Nós moramos em Araçatuba, uma cidade de 200 mil habitantes. Quando você pensa numa cidade de ruas de ouro, aqui a gente fica feliz quando tem asfalto e não tem buraco. Aí a gente pensa numa cidade, ou nem pensa. Vamos pensar então, de acordo com as medidas? Versículo 21, 16, diz assim, ó, a cidade é quadrangular, e de comprimento e larguras iguais. Mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. Glória a Deus. O seu comprimento e largura e altura são iguais. Então a cidade é quadrada, é um cubo. Pensa numa cidade quadrada. Agora, as medidas dela é interessante. Ela tem 12 mil estádios, que quer dizer 1.500 milhas, que quer dizer 2.400 quilômetros. 2.414 quilômetros. Então, pensa numa cidade que tem 2.414 quilômetros de largura. Quem conseguiu imaginar isso? Diga amém. É 58% do território do Brasil. Então, imagine uma cidade que tem 50... Você conhece o Brasil? Sabe o tamanho dele? Imagine uma cidade que tem 58% do território brasileiro. Ela tem, como ela é quadrada, vamos achar a área dela em quilômetros quadrados. Ela tem 5.827.396 quilômetros quadrados. Só um lado pelo outro da área em quilômetros quadrados. Você quer saber o que é isso? A maior cidade da Terra hoje é Tóquio. Tóquio é tão grande que ela não é uma cidade de uma prefeitura, ela tem várias prefeituras, mais ou menos igual à capital de São Paulo, a grande São Paulo. São várias prefeituras. Tóquio tem 37,8 milhões de habitantes. A área em quilômetros quadrados de Tóquio é 8.547 quilômetros quadrados. 8 mil. A Cidade Santa tem 5.827.396 quilômetros quadrados. Jesus mandou escrever as medidas e falou, olha, para a gente ler, para a gente saber. Você tem uma ideia da cidade que você vai morar, da cidade que nós vamos morar. Então, a Cidade Santa cabe dentro dela 681 mil Tóquios. Maior cidade do mundo. São Paulo, que é a 10ª no ranking das 20 maiores do mundo, tem 2.707 quilômetros quadrados de área. Então você imagina uma cidade que cabe lá dentro 681 mil cidades igual a maior do mundo, Tóquio. Essa cidade, isso é em quilômetros quadrados. Se a gente transformar isso em metros quadrados, que cidade, casas, ruas, avenidas, a gente não fala em quilômetro quadrado, a gente fala em metro quadrado. Vamos pensar um pouquinho, pensa comigo. Transformar esses 5 milhões em metro quadrado, nós vamos aumentar 6 zeros aí, ele vai para 5 bi. Para a conta não ficar tão grande, vamos fazer o que existe numa cidade.
vamos tirar 40% de área pública. Tem praça, tem avenidas, tem ruas. Vamos imaginar uma cidade. Os irmãos estão comigo, amém? Vamos tirar 40% de área pública. Sobrou 3.496.437 metros quadrados. Vamos transformar isso em casa agora? Vamos imaginar que a casa dessa cidade seja, vamos botar uma casona grande, 500 metros. Vamos fazer casinha do BNH 50 metros, não. Minha casa, minha vida. Vamos colocar casas de 500 metros. Pegando essa medida, tiramos a área pública, 40%. Os outros 60% que sobrou, nós vamos transformar em casas de 500 metros. Chegamos a 500 metros quadrados, dá 6.992.874 casas de 500 metros. Isso térreo. 6.992.874 casas. Aí, a revelação que João está vendo, ela tem também 2.414 quilômetros de altura. Se a gente não se esforçar um pouquinho agora, a mente desiste. Porque 2.400 quilômetros de comprimento, com uma área por casa, nós chegamos fácil, né? Agora ela tem também de altura. E é quilômetros. Vamos transformar esses quilômetros em metros. Então ela vai para 2.414 mil metros de altura. A 600 metros termina a atmosfera, a 600 quilômetros termina a atmosfera. Aí, quando eu falo de atmosfera, tem todos aqueles estágios que vocês que estudaram devem saber disso, tá bem? Embora vocês devem ter esquecido igual eu, mas a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e, por último, a exosfera. Então, a atmosfera vai até 600. A exosfera, que é 800 quilômetros, é onde estão os satélites, dali para frente é o espaço sideral. Eu falei 800 quilômetros, tem 2.414 quilômetros para cima. Ou seja, a cidade entra 1.600 metros no espaço sideral. Eu não estou inventando medidas. Essas medidas estão traduzidas, é isso mesmo. E Jesus queria que a gente imaginasse as moradas que Ele falou que Ele ia preparar. Vou preparar-vos lugar. Então, a 800 metros, passou todas essas camadas, onde está aí o campo magnético, a gravidade. Aí, a 800 metros, chega na exosfera. Dali para frente, é o espaço. De 800 a 1.000 e poucos metros, é o espaço. Só que a cidade tem 2.400, 2 milhões, não, aqui é quilômetros, aqui em altura é quilômetros. A cidade tem 2.414 quilômetros. Ela entra 1.600 quilômetros acima. Quem está conseguindo imaginar a cidade santa? Fica pensando em Araçatuba, em Aracanguá, não. Nem em São Paulo, nem em Tóquio. É coisa extraordinária. Ruas de ouro numa cidade desse tamanho. Aí, queridos, para a gente ter uma ideia de altura, o maior prédio do mundo é o Burj Khalifa. Ele tem 828 metros.
Emirados Árabes. Ele não tem nem 1 quilômetro, 1.000 metros. Se vamos reformar o Burj Khalifa, vamos arredondar ele para 1.000 metros, vamos aumentar 172 andares, 172 metros, ou seja, vamos colocar lá mais uns 10 andares em cima dele para ele ficar com 1.000 metros. E aí a altura da cidade vai caber 2.414 Burj Khalifa, um em cima do outro, que é o maior arranha-céu da Terra, com 828 metros. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. É uma coisa maravilhosa, gigantesca, para nós não ficarmos pensando em cantinho no céu, em cadeira de balanço, que o céu é um lugar sem graça. Quando Jesus diz crede em Deus, Ele está dizendo, alguma coisa Deus criou, alguma coisa sem graça? Alguma coisa Deus criou, alguma coisa pequena? Alguma vez Deus criou alguma coisa sem sentido? Quando a gente olha para a criação, a gente não fica extasiado, conforme acabamos de cantar? Maravilhado, desde as coisas minúsculas até as coisas macro, como o universo. Então, esta cidade santa que João viu, ele viu também os seus materiais. E você fica vendo o fulgor da cidade, é uma coisa gigantesca. O versículo 12 fala que a sua muralha, ela tem uma muralha. Tinha uma grande alta muralha com 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então tem a porta lá de Judá, tem a porta de Manassés, tem a porta de Rúben. E qual o tamanho da muralha? A muralha tem 45 centímetros, um pouquinho menos de meio metro. Os nossos muros daqui têm 8 centímetros de largura, 10. A muralha tem 45 centímetros de largura e 72 metros de altura. 72 metros de altura. Ela tem 12 portas e cada uma das portas tem o nome dos 12 filhos das 12 tribos de Israel. As muralhas, elas têm também 12 fundamentos. Os alicerces têm 12 pedras de alicerce, e esses fundamentos têm o nome dos 12 apóstolos. Esses fundamentos são de pedras preciosíssimas. Você vai ver essas pedras aí a partir do versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo é safiro, o terceiro é calcedônia, o quarto é esmeralda, o quinto é sardônia, o sexto é sárdio, o sétimo é crisólito, o oitavo é berilo, o nono é topázio, o décimo é crisópraso, o undécimo é jacinto, o duodécimo é ametistas. Se você procurar ler qualquer coisa a respeito dessas pedras, elas são de cores chamadas de cores gostosas, de degradês, começa num tom e mescla para outro. Você vê que ele vê jaspe com brilho de cristal, esmeralda cristalina. Então são pedras de cores inimagináveis, de brilho maravilhoso. E são os fundamentos, e tem o nome dos 12 apóstolos, e tem 12 portas, e tem 12 anjos. E as portas, elas são de pérolas, pérolas grandes, de uma só pérola. Deus faz novo todas as coisas. João está vendo e está descrevendo para a gente do que é a porta. Então, a cidade, ela é de ouro puro, são cores deliciosas, o fundamento, ela é gigantesca, ela desce do céu sobre Sião. Só que a cidade, ela é
263 mil vezes maior que Israel. Preste bem atenção. Hoje tem a Jerusalém terrestre, que é um Monte Moriá, ali em Israel. Agora, a cidade que desce do céu, com essas medidas, Israel tem 22.145 quilômetros quadrados, a área de Israel. Só que na nova cidade, Israel estará na terra toda. Só Israel sobreviveu à destruição que vem pós-milênio. Quem está me entendendo, diga amém. Então a terra toda é de Israel. Israel agora vai voltar àquele tempo como era Adão e Eva. Já não tem mais pecado, o pecado já passou, o diabo, os demônios e todos que eles foram enganados foram para o lago de fogo, o juízo já aconteceu, nós estamos no estado eterno, no estado perfeito. E aí no versículo 22, olha no 21, as 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. Essas portas são gigantescas, dezenas de metros. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Suas ruas são de ouro, moradas de ouro. Agora você imagina os salvos com a presença de Deus, porque o trono de Deus estará lá, o trono do Cordeiro, todos os salvos, e esta cidade desce do céu. A igreja que foi para o céu no arrebatamento, que estava no céu, nas bodas do Cordeiro, o casamento aconteceu, agora ela foi morar com Cristo. E ela não vai morar no céu, ela volta à terra, ela desce à terra. Então, é verdade que quando a gente está pregando, a gente fala que a gente vai morar no céu, porque você não tem como parar numa pregação, às vezes, e explicar tudo isso. E a igreja, ela vai para o céu mesmo. E lá ela vai ser galardoada, lá ela vai contemplar as moradas celestiais, vai ter a bodas do Cordeiro, vai ter o tribunal de Cristo, conforme está em Apocalipse 4, Apocalipse 5, e ela está participando no céu. Mas depois, no estado eterno, para morar eternamente, a Nova Jerusalém desce à terra. O que para mim é maravilhoso, porque não tem nada de errado com a terra é linda. O ruim da terra foi o pecado e a morte, que trouxe todo tipo de desgraça que acontece. A terra, como Deus a criou e criou Adão e Eva, você imagine se aquela terra existisse até hoje, e o homem tivesse multiplicado em conhecimento, e tivesse nações, e não houvesse morte, nem hospitais, nem cemitério, nem roubos, nem cadeia, nem velhos, nem doentes. Pode imaginar essa terra como seria linda? Se hoje, morando aqui num corpo de morte, numa terra infestada de demônios, maldita por Deus, nós amamos a terra, glorificamos a Deus por ela. Deus criou ela perfeita para o homem. Ninguém achou em nenhum outro lugar hoje um lugar que se adapta ao homem como a terra. Deus encheu ela de cores e nos deu os olhos. Deus encheu ela de sons e nos deu o ouvido. Deus encheu ela de sabores e nos deu o paladar. Não tem nada de errado. E a igreja, morando na Nova Jerusalém, que volta à terra, haverá uma interação entre céu e terra. Quer ler comigo? Apocalipse 21, 22. Nela, ou seja, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então não tem santuário para alguém ir adorar a Deus. Não. O santuário é a presença de Deus. Lembra que Jesus disse em João 14? Porque onde eu estou, vocês vão estar comigo. Nas moradas celestiais. Quando eu falei daquele tamanho gigantesco da cidade, que cabe 6.992.000 casas, eu falei só da
da cidade da área baixa. Se nesses 2.414 quilômetros tiver andares, para cada andar você multiplica essa quantidade de casa. Ou seja, se todas as pessoas que nasceram e passassem pela terra tivessem aceitado Jesus, tinha lugar para eles. Quem me entendeu, diga amém. Aqui, quando faz um prédio, a cada 3 metros, coloca-se um piso. Vamos imaginar que lá na Cidade Santa ninguém vai fazer pé direito de 3 metros. Vamos colocar de 7. Tudo assobradado, casa de ouro assobradada. 7 metros. E você dividir essa altura por 7 metros, nós vamos ter uma quantidade de 344.857 andares. Vou repetir. Cada 7 metros tem um andar de 2.414 quilômetros. Vai ter 344.857 andares. Porque ela tem 2.414 quilômetros de altura. E Deus mostrou para João e falou, é para medir medida de homem, medida de anjo, ou seja, homem remido. Era medida para a gente entender. A cidade, queridos, ela é literal. Ela não é ficção, ela não é folclórica, ela não é simbólica, ela é literal. A cidade, ela é literal, as medidas são literais. Aí, no versículo 22, diz assim, lá não tem santuário, por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro é o santuário deles. 23, a cidade não precisa nem de sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não está dizendo que não haverá mais sol, está dizendo que a cidade não precisa de sol. Então, quem for morar na terra, o sol estará lá. Porque lá, onde diz que o sol não dará a sua luz, não diz que o sol será extinto ou destruído. A única coisa que fala que não vai existir mais como existe hoje são os mares. Mas a Bíblia cita de outros mares, pequenos mares, grandes rios. E tem muitos versículos, é que o tempo não permite a gente parar por eles, que o relógio anda rapidinho, dizendo que as nações, elas viverão, elas se multiplicarão, elas irão na Cidade Santa levar a sua glória. Acompanhe comigo a leitura. A cidade não precisa de sol. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. Ou seja, as nações se multiplicarão, existirá nações, eles irão lá na Cidade Santa levar a honra, levar a glória, devido a Deus e ao Cordeiro. Agora, como eu disse no começo, é tudo coisa nova, a gente não sabe. Será que eles vão lá cantar? Será que eles vão lá adorar? Será que eles vão lá receber a ordem de como viver fora da cidade? Como Deus falava com Adão na viração do dia, agora é na Cidade Santa, mas diz que as nações andarão na sua luz, ou seja, na sua revelação, na sua orientação, eles irão para lá levar-lhe a sua glória, a honra, o louvor, a adoração. Isso é melhor do que a gente imaginava, morar e ir para o céu, porque além de você estar no céu, o céu veio até a terra. E a terra tem tudo a ver com as nossas memórias. Nós nunca esqueceremos que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Esse será o motivo do nosso louvor. Nós não sofreremos um apagão e vamos virar anjo. Não, lá no céu a gente vai cantar o cântico da redenção. O que é a redenção? É a cruz, é o sangue da cruz, é a morte de Cristo na cruz. E morar num lugar onde é o céu, porque Deus está lá, o seu trono, o Cordeiro está lá, e ainda ele volta na terra, e há uma interação entre humanos agora sem pecados,
sem morte, sem dor, sem lágrima, conforme nós acabamos de cantar, e ainda com a igreja, que servirá a Deus na cidade, nos céus e terra. Por isso a Bíblia fala que terra e céu será a mesma grei. Então, versículo 24, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então haverá reis, haverá organização da vida na terra. Só que o versículo 25 diz, as portas da cidade jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então essa glória, esse fulgor da presença de Deus, do ouro, das pedras preciosas, a cidade brilha e o homem não terá mais essa autonomia. Nós agora em corpo glorificado, não teremos mais essa autonomia que temos aqui como humanos, que a cada X tempo você tem que dormir, senão o corpo não aguenta. Nós temos autonomia curta, aguentamos 2 minutos sem respirar, 2 dias sem beber água, alguns dias sem comer, algumas horas sem dormir, e se isso nos faltar, a gente morre. Parece que a gente é tão forte, mas a gente não fica mais do que 2 minutos sem respirar. Fica 24 horas sem dormir e vê o seu corpo como é que ele fica. Fica 2 dias sem comer e vê o seu corpo como é que ele fica. Agora, tudo é novo. Corpo novo, vida nova, cidade nova. Então lá não tem dia, não tem noite, não tem essas pausas para reabastecimento. Lá tem a árvore da vida, tem a água da vida, o rio que sai do trono e corre por toda a cidade. É de uma beleza e de uma glória indescritível. E, de alguma forma, Jesus quis que nós ficássemos sabendo disso. Então, hoje, se você não tivesse nenhum tipo de embaraço, nem financeiro, nem de trabalho, para onde você se mudaria? Imaginar que você pode morar em qualquer cidade do mundo. Qual você escolheria para morar? Vou tirar o empecilho da língua. Toda a terra fala a sua língua. Talvez você escolha a sua própria cidade. Por quê? Porque você vai dizer, porque aqui eu tenho relacionamento com pessoas. Lá eu não conheço ninguém. Eu vou sentir muita saudade daqui. Muito bem, a cidade santa só tem salvos. É os salvos de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento. Lavados e remidos no sangue de Jesus. Tem o trono de Deus, a presença de Deus. O texto diz que nós veremos o seu nome na sua fronte. Cordeiro estará presente. Então lá, versículo 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Ou seja, nada contaminado sobreviveu. No princípio, quando Adão foi criado, o homem vivia quase 1000 anos. Porque não existia nada contaminado, não tinha verme, não tinha vírus, não tinha bactéria, não tinha morte, não tinha nada. O pecado estava iniciando o seu curso. A terra era altamente produtiva, os alimentos eram altamente nutritivos. E com o tempo o pecado foi avançando. Agora no milênio esse tipo de vida voltou. No final do milênio o problema do pecado foi tratado. E agora a santa cidade, que foi a igreja, a noiva, que foi para o céu como noiva, ela volta do céu agora como esposa. Eu acho maravilhoso a igreja estar diante de Deus e servindo. A Bíblia fala que os seus servos o servirão, porque é uma gigantesca cidade, tem uma terra inteira, tem pessoas procriando na terra, vivendo, habitando, e se relacionando com a cidade santa, e a cidade santa se relacionando com os homens, e numa interação com anjos e arcanjos,
e a cidade ela está na terra, mas ela entra no céu, tal é o seu tamanho. Por isso, eu entendo que a igreja vai para o céu, mas a sua morada eterna na Nova Jerusalém é na terra. Os seus fundamentos voltam, e João, um dos anjos que estava lá com as 7 taças cheias dos últimos flagelos, falou: vem cá, João, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou ele para uma grande montanha, e aí deu todos esses detalhes, falou: ela é a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E todo o texto vai descrevendo tudo isso. Lá os seus servos o servirão, e não entrará nada contaminado nela. Amém, queridos? Lembrando que Jesus havia dito em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Enquanto nós estamos neste corpo limitado, Deus já mora com os seus, através do seu Espírito Santo. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quando os discípulos quiseram turbar o coração, se entristecer, perder a esperança, perder a fé, perder o amor, Jesus disse: crede em Deus. Esse crede em Deus, ele está dizendo, você sabe do que Deus é capaz. Você mora na terra, você sabe que Deus criou a terra com um haja. Você sabe que Deus criou o firmamento com a sua palavra. Nós estamos fundamentados na fé. E baseado na fé que temos, nós sabemos o poder de Deus, a grandeza de Deus, do que Ele é capaz. Esse insondável universo, Deus criou com o poder da sua palavra. Por que duvidar da sua capacidade de fazer uma cidade nessas dimensões? Como o profeta Isaías disse, nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como esse. Ele trabalha. Imagina um Deus com o poder e a capacidade de Deus trabalhando para os que nele esperam. O mesmo Espírito deu a revelação para Paulo dizendo, nunca se viu, nunca se ouviu, nem subiu na imaginação humana o que Deus tem preparado. Para quem? Para aqueles que o amam. Fé, esperança e amor. E essa descrição da cidade santa, vamos lembrar sempre disso. Apocalipse 21, do 9 até o 27, você vai ter detalhes da muralha, da cidade, das pedras, do nome dos santos, da sua grandeza, da sua interação com a terra restaurada, conforme nós vimos na quarta-feira passada, o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu, ou seja, aquele céu contaminado, onde os homens viajaram, onde o inimigo operou as suas mazelas, tudo isso passou. Agora é no estado eterno, e a igreja, ela habitará na Nova Jerusalém, aqui na terra, interagindo com anjos, arcanjos e os humanos, conforme está descrito na palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Então agora nós sabemos que nós não vamos morar no céu. Nós vamos para o céu, mas vamos morar na Nova Jerusalém, aqui na terra com o Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.